Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Márcio. Estou gravando essa videoaula para ajudar vocês a configurar a máquina que nós começamos na aula passada, né? Para agilizar o processo, aquelas dúvidas que vão ficar. Geralmente as pessoas, algumas têm mais dificuldade de entender na hora da aula. Então a gente vai ter esse vídeo aí toda vez que você precisar relembrar algum conceito ou replicar essa instalação na sua máquina, na sua casa. Vai ter mais facilidade. Lembrando que essa máquina é exclusivamente para a disciplina, então não é para instalar nada a mais nela. O recurso dela é bem limitado, é 1 GB de memória que ela tem e apenas um core aqui rodando para essa máquina virtual que você vai usar. São dezenas de máquinas, cada um de vocês tem uma, todas elas são virtuais, dentro de uma máquina física. E tem algumas limitações, principalmente acesso. O acesso é livre dentro da Facom, da rede da Facom, dos laboratórios. Via do Juan ou fora daqui, existe uma outra forma de acesso para você acessar e trabalhar com ela, que eu vou mostrar no decorrer dessa videoaula. Então é importante que você só trabalhe com ela na disciplina, trabalhe com as informações da disciplina, para exercitar, para trabalhar, para fazer exercício. Então não instale nada além disso, beleza? Então vamos lá. Eu vou usar uma máquina de teste aqui minha. Cada um de vocês tem o login e senha que eu passei na última aula. Quem não tiver vai ter que me procurar para poder ter acesso a essa máquina e fazer as mesmas configurações que nós estamos fazendo aqui, beleza? Então, essa videoaula vai contar para vocês como carga horária, porque cada um de vocês tem que fazer este exercício de instalação, que é importante para você entender algumas coisas na hora de configurar um servidor de banco de dados. Beleza? Então, olha só. Vamos logar primeiramente na máquina, né? Eu, nesse momento, estou na rede da Facom. Então, eu consigo logar diretamente no IP do servidor, né? Mas daqui a pouco eu vou mostrar outro mecanismo, que é quando você está fora da rede da Facom, ou seja, fora dos laboratórios. Beleza? Olha só. É um SSH, lembrando, SSH é simplesmente um programa do Unix, né, que você já não precisa instalar, ele vem para default para você. Mas quem usa o Windows, eu vou mostrar como é que você faz isso via Windows. Para quem tem Mac, para quem tem qualquer distribuição Linux, esse SSH já vem de tabela para você. Então, eu vou logar, todo mundo usa root, é o 200, 129, 206, 105. E você tem que passar uma porta, porque cada máquina de vocês tem uma porta diferente. Então, se eu logar, digitar a porta errada aqui, eu posso cair na máquina de alguém que não é a minha, né? Todas as máquinas começam com 22 e seguido do número que eu passei para vocês. Todos vocês pegaram uma, né? E eu fiz um monte de teste aqui que é 112. Então, a minha máquina é a máquina 112. Esse número 112 aqui ó, vai ser importante para a gente daqui a pouco. A gente vai usar muito esse número para outras coisas. Beleza? Então, 112 é o nosso número importante, número da sua máquina. Beleza? Então, vamos lá. Vou logar nela, SSH root no IP e nessa porta. Vai pedir a minha senha, né? Na primeira vez que você tentar fazer isso, talvez ele pergunte se você confia nesse host, se digita yes. Eu já digitei yes em outro momento, então ele não me perguntou. A senha é a que eu passei para vocês, né? Beleza, loguei. Primeira coisa que você faz é atualizar os pacotes da máquina, então apt-get update, beleza? Então estou atualizando. Aí você vai falar, professor, eu uso Windows. Cara, você vai ter que usar um console que vai logar nessa máquina, né, para poder usar ela no servidor Linux. Instalação de Debian em Windows ou instalação de Debian em Mac a gente não vai abordar. A gente vai usar o servidor em Mac ou em Windows, não vai abordar. Vai abordar somente em Linux, que no caso é o Debian aqui, que é a distribuição que vocês têm no laboratório e é o que vocês vão muito usar por aí, né? Então, tá aí, atualizei os pacotes, né, atualizado. Como é que eu logaria pelo Windows, né? Usando o Windows, eu tenho aqui um programa chamado PUT. Só colocar no Google aí, PUT, e instalar esse cara. Bem simples, né? Se não me engano está aqui aberto, inclusive. Aqui, ó, PUT. Você não sabe onde está? Você vem aqui, ó. Vem no nosso querido Google, digita PUT. Vai cair nessa página de download dele. Lá digitei PUT, busquei. Aqui a minha máquina virtual está meio lenta, mas já foi. Clica aqui, ó. I can download PUT. E beleza, vem aqui download de 64 bits. Beleza, instalou. Você vai ter esse programinha aqui na sua máquina. De cara eu já te pergunto, olha, qual que é o IP?
O IP a gente sabe, né? 200, 129, 206, 105. A porta, 200, 112, que é a minha. Lembrando, 112 é a minha. Vocês, cada um tem sua porta aí. Sempre com 22, seguido do número da máquina. É por SSH que eu vou logar e só. Beleza. Open. Aqui, eu estou perguntando, você quer confiar? Você confia nessa máquina? Sim, pode deixar. Meu usuário é o root e a minha senha, a senha aí que você tem. Pronto, estou logado. Ó. Aqui eu estou logado na máquina e aqui eu estou logado na máquina, tanto no Windows quanto no Mac. Beleza? Então, só para a gente ter um exemplo. Vou fechar aqui que eu não vou usar aqui. Bom, voltando aqui. Atualizei, agora faz um upgrade para atualizar todos os pacotes, vou baixar o software atualizado de vários pacotes, porque o primeiro comando só atualizou a lista de pacotes. Agora apt get upgrade -y, porque ele vai perguntar algumas coisas e tudo vai ser yes, por padrão. Beleza? Então, instalando aqui. Talvez isso demore mais ou menos, dependendo da quantidade de pessoas que estão fazendo isso no momento. Na última aula a gente executou mais de 50 máquinas fazendo isso, ficou um pouco lento, né? Mas isso é esperado, porque todas as máquinas virtuais estavam acessando o mesmo disco. A ideia é que isso ocorra mesmo porque a gente tem uma máquina física para todo mundo, né? E a máquina virtual, uma para cada, mas a física é uma só para todo mundo. Então está atualizando, se tiver poucas pessoas acessando isso vai ser rápido, não vai ser nada demorado. Então tá, ele baixou, agora vai começar a instalar, processo de instalação aí de alguns pacotes que estavam desatualizados. Se ele perguntar algo desse tipo aqui, tem as atualizações de emergência, atualizações de segurança que teve importância para o Debian, né, porque esse Debian está desatualizado, é o Easy, nós já estamos no Jessie. Então, simplesmente aperta aqui, e ele prossegue com a instalação, beleza? Então, uma coisa certa, pessoal, vocês que vão trabalhar com um banco de dados ou algum dia vão trabalhar com servidores, cluster de servidores, tem que se familiarizar com o ambiente de console. Isso é certo. Eu percebi que algumas pessoas não têm familiaridade com o ambiente de console. Quem é da área da computação, seja tecnólogo, seja bacharel, seja que vai trabalhar no mercado, seja que vai ser pesquisador, o console é a sua ferramenta principal. É a partir dela que você faz outras coisas. Então, o console é importantíssimo você saber interagir com ele. Aqui no decorrer da disciplina, a gente vai usar muita coisa de console, para não ter que instalar ferramenta e tudo mais. A gente acessa tudo remoto. A Amazon, você acessa via console. Tem a interface web dela, mas tem muita coisa que você vai ter que fazer via console. Então, não tem como a gente não usar isso. Quem não tem familiaridade ou não gosta disso, vai ter que gostar, porque isso é a sua vida na computação. Então, algum dia você vai ter que mexer com console. O único que não vai mexer com console é aquele que vai trabalhar com documentação. E olhe lá, tem ferramentas aí que elas rodam no console para gerar documentação, né? Então, está instalando aqui para a gente poder trabalhar. Beleza? Eu vou dar pausa no vídeo para a instalação terminar logo e eu continuo a partir desse ponto. Bom, pessoal, aí terminou a instalação, né? Se tudo correu conforme esperado, é provável que não tenha nada além disso, a menos alguma desconexão de internet, mas ele terminou do processo de atualização dos pacotes que existiam nessa máquina. Bom, agora eu vou começar o processo de instalação de pacotes específicos. A gente vai trabalhar com dois servidores, um de banco de dados e um de aplicação. O de aplicação é o Apache e o de servidor é o PostgreSQL. O Apache, daqui a pouco vocês vão entender por que a gente precisa dele. Primeiro a gente vai instalar, simplesmente com o comando, deixa eu dar um clear aqui, apt-get install Apache 2, né, que a gente vai instalar. Para vocês perceberem, quem tem uma familiaridade com -y aí, vou fazer isso. Ele te pergunta, você quer instalar isso mesmo? Porque a gente vai atualizar 0 e instalar coisas novas 10. Você pode ter certeza que vai acontecer. Ele te diz aí que vai acontecer na instalação disso. Sim, yes. Então, vai começar o processo de instalação do Apache, né, nosso Apache 2. Ele vai rodar uma aplicação web para a gente poder acessar o banco, visualizar via interface, sem precisar console. Novamente, a interface web só é visível aqui dentro da universidade, dentro da Facom, né, por limitações de segurança, né, porque imagine 60 máquinas sendo atacadas ao mesmo tempo. Então, se você abre uma porta para a internet,
é provável que sofra ataque essa máquina. E isso é certo, a gente já fez testes. Então, por isso que é acessível só de dentro da Facom a porta web, mas o SH vai ser visível de fora. Bom, beleza, instalei o servidor Apache, só instalei, não vou fazer mais nada por enquanto. Agora eu vou instalar um editor de linha de comando, editor de texto de linha de comando, chamado VI. Você pode usar o Nano, se você tem familiaridade com o Nano, né, mas eu gosto do VI. Então, apt-get install VI. Vou usar ele para editar os arquivos. Novamente, você vai usar o Nano, use por sua conta e risco, porque eu entendo que você conheça como trabalhar com o Nano. A gente vai trabalhar com o VI. Beleza? Eu vou instalar aqui o PHP 5, né? Porque eu vou usar o PHP 5 para isso. Então, apt-get install PHP 5. Com o PHP 5 eu vou conseguir rodar a aplicação. Então, apt-get install PHP 5. E daqui a pouco a gente vai testar se isso está funcionando. O PHP 5 vai ser integrado ao Apache para a gente poder rodar a aplicação que é feita em PHP, que eu mostrei na aula, mas alguns não pegaram onde eu posso acessar essa aplicação, mas a gente vai entender como é que ela se integra. Beleza, então instalado o Apache, instalado o PHP 5. E agora a gente vai fazer um seguinte teste. Eu vou abrir meu browser aqui. Vou acessar aqui, ó, 200, 129, 45... 206, 105, 45, 112. Quer dizer isso, ó, It-Works aqui, significa que eu estou rodando, ó, esse mesmo IP, tá vendo? Dá um zoom aqui, ó, 200, 129, 205, 106, 206, 105, é o nosso IP que usamos para fazer a conexão, mas aqui na frente não é mais aquela mesma porta que a gente está acostumado, porque a gente usou para logar, que era 22, 112. Eu estou usando a 45112, porque eu estou usando ela agora. Aqui está rodando um servidor web, que a gente vai usar para poder visualizar as informações do banco de dados. Então, 45112 é a que a gente vai utilizar. Beleza? Então, olha só. Eu acessei, e se isso acontecer, ó, se aparecer essa frase aqui, It Works, significa que o seu servidor web está rodando já, funcional, né? Eu não sei ainda se ele está integrado com o PHP. Dá para eu testar. Como é que eu faço isso? Eu vou simplesmente num diretório específico chamado, vou dar um clear aqui, um diretório chamado /var. Tá, cd /var www, né? Tá aqui. Esse index que vocês estão vendo aí, ó. Esse index é It-Works. Ó, o It-Works está aparecendo lá na tela que a gente acessou, ó. Se chama It-Works. Então olha só, para quem está perdido aí. O que eu estou vendo aqui? Ó? Aqui eu estou vendo o meu servidor web funcionando, o Apache 2 rodando. Ah, mas como assim? O meu servidor web, por padrão, quando ele roda aqui, roda no meu servidor, ele roda na porta 80 do servidor. Só que é o seguinte, como eu expliquei na aula, existe todo um mapeamento de portas. A gente não consegue acessar a porta 80 dessa máquina que eu estou logado nesse momento, diretamente. A gente faz um mapeamento. Qual foi o mapeamento? Toda a conexão na porta 22 dessa máquina, na verdade, a gente acessa a 22.112, que a 22.112 redireciona para 22 dessa porta, dessa máquina aqui que eu estou logado. Aqui tem uma máquina externa fazendo esse mapeamento, né? E essa máquina externa também tem outro mapeamento, que toda a conexão que eu queira acessar a porta 80 do servidor web, eu tenho que digitar, na verdade, o número 45 seguido do número da minha máquina. O que vai acontecer? Esta máquina principal vai redirecionar o 45112, que é o número da minha máquina, para a porta 80 da máquina 112. Vai acontecer a mesma coisa para a máquina número 50, por exemplo. Se eu quiser acessar o servidor web da máquina 50, eu viria aqui, ó, 4550. Eu sei que tem a 4512, se não me engano, acho que é 4512 é outra máquina. Também está It-Works, mas é outra máquina já, é outra máquina virtual que eu tenho. Então, todos os outros alunos, não sei se todo mundo configurou, vamos testar a máquina 46. Não sei se esse aluno configurou. Vou entrar aqui, ó, não configurou, tá vendo? Ó, a máquina esperando, vai dar timeout, porque não está rodando nesse IP um servidor web. Tá vendo? Ele está tentando aqui e não está dando, beleza?
Então isso vai acontecer, ó, lá, timeout. Ele não conseguiu prosseguir, porque não está rodando um servidor web na porta 80 da máquina 46. Agora na máquina 112 tem um servidor web rodando lá. Então quando eu acessar esse endereço aqui, quando eu acessar isso, o que vai acontecer? A máquina 200.129.206.105 vai pegar essa porta e vai mapear para a porta 80 da máquina 112. Isso que ele vai fazer, assim para todas as máquinas. Como é que ela sabe que é para a porta 80? Porque começa o número da porta por 45. Então 45, todo mundo começa 45 aqui para a gente, vai ser a porta 80. Começando com 22, vai ser portas relacionadas à porta de SSH, e daqui a pouco a gente vai ver outra porta que é relacionada ao servidor do Postgres. Beleza? Isso que a gente vai levar em consideração. Então, a minha máquina está rodando lá. Se eu dar um Enter aqui, aparece o It Works, bonitinho. Vamos ver se o Apache está integrado com o PHP. Como é que eu faço isso? Ó, o que eu faço? Faço um teste aqui. Vou usar o VI agora, hein? Olha lá. Teste.php. Abrir o meu editor de texto VI. Vou colocar um trecho de código aqui em PHP. Se você não sabe, só copiar isso que eu estou digitando aqui. Não sabe trabalhar com PHP. Então, eu vou colocar aqui um echo php info ponto e vírgula. Né? Não preciso fechar, se eu quiser, não preciso fechar a tag. Então, vou dar um salvar. Né? Como é que eu salvo no VI? Aí você vai apertar, ó, deixa eu voltar aqui. Digitei a informação que eu quero salvar, beleza. Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que poucas pessoas trabalham com VI. Ó, eu digitei vim teste.php. Esse arquivo não existe. Se ele não existe, ele vai criar esse arquivo. Ó. Então, ele fala, ó, new file. Lá embaixo, se vocês olharem aqui, ó, tá, new file, significa que ele vai criar um arquivo novo. Só que, por enquanto, eu não consigo editar esse arquivo, não consigo digitar conteúdo nele. O que eu tenho que fazer? Pressiona a letra I de insert. Agora mudou aqui embaixo, se vocês olharem, para insert. Significa que eu posso agora inserir conteúdo. Então, vamos lá. Menor interrogação, PHP, PHP info, ponto e vírgula, e acabou. Beleza? Ó, eu aperto ESC, WQ, exclamação. Isso é para fechar. Né? Isso é para eu fechar o arquivo e salvar o conteúdo. O NaN não é tão quanto simples também não. Tem diversos sequências de teclas para você fechar, para você salvar, para você sair sem salvar. Tem vários comandos. 2 pontos indica que é para você começar um comando de salvamento, de fechamento de arquivo. Né? Então, ESC 2 pontos. Então, você apertar ESC e sai do modo insert. 2 pontos, ele espera os próximos parâmetros para fazer o que com o arquivo. Salvar, fechar. W de write, Q de kit, exclamação, caso ele reclama de alguma questão de permissão de escrita ou coisa do tipo. Então, um enter, ele deve ter criado. Então, vim teste. Vamos testar. Aí eu venho aqui, barra php, php não, né? Teste.php. Olha lá, tá vendo? Então, ele exibiu agora o conteúdo do meu PHP. Está mostrando o que está rodando, ó, PHP versão 5.4, está instalado no servidor LabBD, tem versão do Debian, última compilação do PHP, todos os detalhes do servidor PHP aqui, ó, rodando bonitinho. Então, significa que o meu PHP está integrado com o servidor web. Né? Então, aquele arquivo que eu criei, ó, teste.php, eu acessei ele aqui no browser. Beleza? Só isso que eu fiz. Só para testar, se está tudo ok. Bom, legal. Agora vou instalar o restante das coisas que eu preciso. Eu sei que o PHP está funcionando, o Apache está funcionando, legalzinho, né? E beleza. Lembrando, hein, pessoal, eu sei que vai surgir a pergunta, não está funcionando aqui da minha casa. Não vai funcionar. Da sua casa você não acessa via browser, não dá, 45.112, porque o firewall da Facom vai bloquear. Ele não abriu a porta alta, essas portas aqui de web do servidor, porque isso constantemente sofre ataque. Eu vou ver ainda com o Brivaldo o que a gente pode fazer para minimizar isso, para a gente conseguir acessar isso aqui com mais tranquilidade. Isso a gente vai testar ainda. Eu vou ver alguma solução para vocês poderem ver essa página web aqui de fora. Mas por enquanto a gente vai usar o do console mesmo por enquanto. Mas aqui dentro da Facom, dentro do laboratório, você vai acessar à vontade isso aqui. Beleza? Então vamos lá. Vou instalar o restante das coisas. Primeiro, eu vou instalar aqui
o nosso Git, que a gente vai precisar. Lembrando, Git é um cliente que a gente vai utilizar para baixar o código-fonte da aplicação que gerencia o banco de dados. Então, apt-get install Git. É uma ferramenta muito poderosa. Quem não sabe usar Git tem que correr atrás de saber como é que utiliza esse cara. Tem videoaulas no YouTube à torta e direita. E o Git, pessoal, é a vida para quem trabalha com código. Você recuperar bug que você inseriu, voltar a versão, trabalhar em equipe. As vantagens do Git são inúmeras, não dá para listar todas aqui. É o foco da disciplina. Mas quem não sabe trabalhar com Git, procura material para trabalhar com ela. Não vai ser avaliado na disciplina, mas você vai usar muito essa ferramenta no decorrer da sua formação, trabalhando com computação. Então, beleza, instalei o Git. Agora eu vou baixar o código-fonte da aplicação que gerencia o banco de dados. Né? Então, primeiramente eu vou ali instalar, ó, Git. Ó, olha, uma coisa importante, veja em que pasta que eu estou do servidor, /var/www. Esse comando que eu vou executar agora, eu tenho que estar nesta pasta. Todos os demais que eu executei, todos, exceto esse do Vim que eu editei o arquivo, todos os outros eu posso executar de qualquer lugar, qualquer pasta, porque eu sou root, não tem problema nenhum. Mas agora, código de PHP, informações do servidor, eu vou ter que colocar aqui dentro da /var/www. Tem que ser aí dentro, beleza? Que é essa pasta que o Apache está de olho para colocar, para exibir conteúdo web, beleza? Tem que ser aí. Então, olha só, git clone. Aí você não sabe o endereço do nosso, deixa eu voltar aqui, do gerenciador de banco de dados que a gente vai trabalhar. Então, eu vou baixar aqui, ó, o PHP PG admin. Isso que eu vou trabalhar. Está aqui o GitHub dele. Vou pegar aqui a URL de checkout dele, ó, que é essa, o botão verdinho, clica aqui. Git clone, espaço, nome do PHP PG admin. Beleza? Eu poderia colocar aqui o nome da pasta que ele vai baixar. Ó. Seria, por exemplo, PHP PG ou PG admin. Aí você pode falar, mas não tem PG admin nessa... Eu não tinha criado antes, mas ele cria, ó, tá vendo? Ele criou. Ele vai criar pra gente uma pasta chamada PG admin e nela ele vai baixar o código-fonte do PHP PG admin. Baixou. Deixa eu dar um ls, agora tem uma pasta a mais, ó. Além do teste que eu criei, tem um PG admin ali que eu posso trabalhar. Beleza? Então, vamos lá. cd PG admin. Agora tem uma pasta, ó. Aqui dentro tem todo o código-fonte do PG admin. Que a gente baixou de onde? Baixou lá do nosso GitHub. Tá aqui. Baixei o código-fonte. É bom que tem código-fonte aberto, você consegue ver como é que eles fazem as coisas. Então, beleza. Baixei. Por enquanto não vai funcionar muita coisa, porque a gente não tem um servidor Postgres rodando. Então, a gente resolve isso rapidamente. Como? A gente faz a instalação dele. apt-get install PostgreSQL e manda instalar. De novo, ele pergunta se você quer realmente fazer isso. Fala que quer. E faz o processo de instalação. Vai demorar menos ou mais, dependendo aí da conexão com a internet, mas a gente está baixando aqui a versão 9.1. Lembrando que a versão do Postgres instalada vai depender da versão que você roda aí no seu Debian. Aqui a gente está usando um Easy. Então ele baixou aqui o 9.1 para a gente. Isso é mais que o suficiente para a gente trabalhar. Bom, pessoal, instalamos o servidor Apache, instalamos o PostgreSQL, baixamos o código-fonte do pgadmin, está quase funcional as coisas. Primeira coisa, a gente vai ter que, de alguma forma, agora integrar o Postgres com o Apache, porque o Apache vai rodar uma aplicação que a gente quer acessar, que a gente quer trabalhar com ela. Quer ver? Olha só, vamos fazer um exemplo. Eu acabei de baixar o código-fonte do pgadmin, né, no nosso servidor web. Como é que eu sei que está no servidor web? Está na pasta /var/www, por isso que eu sei que está lá. Então, olha só. Venho aqui e acesso de novo. 200, 129, 45, 112. Né? Acesso aqui, beleza, tá lá, it works. Só que eu vou colocar aqui o caminho para a pasta pgadmin. pgadmin, que é a pasta que eu baixei dentro do meu servidor web. Entrei. Ele fala, olha, o arquivo de configuração aí não está disponível, eu quero que você edita. Como? Ó, copie o arquivo config.in.php dist para config.in.php, ou seja, renomeie, só renomear. Então vamos renomear.
Ó, como é que eu faço isso? Comando mv config.inc para config.inc tirando o dist. Só isso, ó. Beleza? Aí vamos ver se isso é verdade. Eu posso de duas formas, olhar na pasta ou rodar aqui de novo. Vamos rodar aqui de novo, dar um F5. Ele fala, ó, sua instalação PHP não suporta o Postgres, você precisa recompilar o PHP usando... Não vou recompilar nada. Eu simplesmente vou instalar essa biblioteca que está faltando. Então faço o seguinte, ó, apt get install php 5-pgsql. As bibliotecas do PHP são assim, php 5 alguma coisa. Né? A do PGSQL, a do PostgreSQL é essa daí. Instala. Recarregando o Apache, né, para ele entender essa nova biblioteca. Vamos testar se isso funcionou mesmo. Né? Dá um F5. Opa, aí ó, o sisteminha web já está rodando no nosso servidor. E rápido, ó, não é nem lento não, é bem rapidinho. Né? Então, tem a linguagem padrão, depois vocês podem configurar, mas já está rodando bonitinho, ele já entende que tem um Postgres rodando na máquina, isso ele já sabe. E ele também... Vamos testar agora se ele consegue logar, né? Então, username, aí começa. Mas qual é o username? Qual é o username que eu vou usar? Como eu comentei, o Postgres ele já vem com um usuário padrão chamado Postgres. Né? Então a gente poderia colocar Postgres. Tá, mas e a senha? Se eu colocar isso aqui, ó. Olha lá, ó. Ele já começa falando, olha, o login, por razões de segurança, está desabilitado para usuários como o Postgres, que são usuários super usuários. Esses usuários não podem fazer isso, não podem logar diretamente por padrão. A gente vai ter que, primeira coisa, esse Postgres está sem senha. Eu não sei qual é a senha dele. Eu vou ter que definir uma senha para ele. Onde que a gente vai definir essa senha? Então vamos definir. Vamos lá. Vou definir uma senha para esse cara. Então vamos definir uma senha aqui agora. Onde que eu defino a senha para o Postgres? Então a gente vai utilizar esse comando aí, o PSQL, para poder alterar a senha padrão do Postgres, né? Porque por padrão ele está sem senha. Se eu executar esse comando, o PSQL fala, olha, root não existe. Mas como assim root não existe? Porque é o seguinte, o PSQL ele admite que você esteja logado como usuário Postgres para poder usar esse comando, esse programa chamado PSQL. Então eu vou ter que me tornar PostgreSQL, ou sair do usuário root e me tornar PostgreSQL. Como é que eu faço isso? Su-PostgreSQL, ou Postgres no caso. Su-Postgres, vocês observam que mudou aqui no console. Eu não estou mais root @labbd, eu estou Postgres @labbd. Beleza? Agora eu sou o usuário Postgres. Lembrando, esse usuário Postgres é um usuário Linux. Né? Eu estou com um usuário Linux chamado Postgres. Agora eu vou entrar no banco de dados, eu vou usar um programa do próprio Postgres para eu conseguir ter acesso à parte interna do banco. Então, PSQL agora de novo. Beleza? Olha só, agora com PSQL eu estou de fato logado. Esse Postgres igual o jogo da velha aqui, significa que eu estou logado no banco com o usuário Postgres. Duas coisas. Esse Postgres aqui que você está vendo, o de cima, né? Postgres @labbd, esse cara é um usuário Linux. Esse Postgres que você está vendo aqui embaixo é um usuário do banco Postgres. São dois caras diferentes. Eu expliquei na última aula, só para quem não pegou lembrar disso. Esse cara é um usuário Linux, esse cara é um usuário do banco. Beleza? Então por isso que tem esse cara aí. Se eu digitar /L, eu listo quais são os bancos instalados na máquina. Ó, tem um banco Postgres, naturalmente é o banco que guarda informações básicas do banco, né? Apagou ele, apagou a sua instalação, né? Então você tem que tomar cuidado para nunca apagar esses bancos aí, ó. Postgres, template 0 e template 1. Daqui a pouco a gente aprende a criar banco, mas por enquanto é esse. Bancos que você não pode, de forma alguma, remover do seu banco de dados, remover da sua instalação. Né? E beleza, agora eu vou mudar a senha do meu usuário Postgres, porque vocês viram que eu não digitei senha em lugar nenhum aqui, ele foi indo, logando, sem maiores problemas. Então eu vou mudar a senha desse usuário. Vamos lá. Alter user, entre aspas, duplas, Postgres, né? Com senha, with password. Qual senha que eu vou colocar? A senha que você quiser. A senha vai aparecer aqui, né? Eu vou colocar 1, 2, 3.
É texto plano mesmo. Mas como assim texto plano? O Postgres depois vai criptografar isso. Mas aqui no console você vai digitar no texto plano mesmo, 1, 2, 3. Beleza? Isso que ele vai executar. Vocês perceberam que esse comando aqui é um cara conhecido, né? Isso aqui é SQL. Veja, aqui nesse console eu consigo executar comandos SQL. Select, insert, update, qualquer comando. Esse alter user é um comando SQL comum. Simplesmente estou alterando a senha desse usuário chamado Postgres. Eu posso ser para qualquer usuário do banco, não é o usuário do Linux, esse aqui é o usuário do banco, com a senha 1, 2, 3. Isso que eu estou fazendo. Coloquei a senha nesse cara. Vamos dar um Enter e ver se vai dar tudo certo. Olha lá, Alter Role. Se aparecer o Alter Role, significa que ele conseguiu alterar a senha do Postgres. Agora o Postgres não mais está com senha vazia. Né? Vou dar um exit aqui. Vou voltar. Opa, exit não. Aqui. Barra aqui. Quando eu estou nesse console Postgres, eu tenho que digitar barra aqui. Beleza, aí eu saí dele. Agora eu vou digitar exit, né, porque agora eu estou no usuário Linux. Saí. E vou fazer o processo inverso de novo. Sum menos Postgres, PSQL. Beleza? O usuário sul Postgres ele tem acesso direto, ele não precisa pedir senha aqui. Mas aqui, ó, lá na web, aqui que a gente vai usar essa senha. Aqui que vai ser importante. Beleza? Ah, agora eu sei que a senha é 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que vai acontecer? Será que vai dar certo? Aí de novo. Não. Por razão de segurança, o login está desabilitado. Como assim o login está desabilitado? É que essa interface web aqui, ela, por padrão, ela não deixa que super usuários loguem diretamente nela. Beleza? Então a gente vai ter que alterar algumas coisas aí para permitir que seja possível. Primeira coisa, eu vou ter que editar um arquivo que é o arquivo de configuração que a gente mexeu aquela hora, agora em pouco. Então vou sair aqui, exit, e agora vou editar o arquivo de configuração. Deixa eu dar um clear aqui. Bom, eu sei que tem uma pasta conf aqui, que a gente viu agora. Conf, tá aqui. Dentro tem um arquivo config.inc. Então, vim config.inc. Tem diversas informações. Aqui é código PHP. Ah, eu preciso saber código PHP para mexer na disciplina? Não. A gente vai numa linha específica aqui para editar e acabou. Vamos ver qual que é a linha. Chama Extra Security. Porque a gente colocou uma segurança a mais para que o usuário não consiga logar com usuários super usuários. Que é questão de segurança, né? Aqui está. Ó, se Extra Login Security está verdadeira, então os logins via PHP com usuários sem senha ou com certos nomes como PGSQL, Postgres, root, administrator, vão ser negados. É o caso, né? Então a gente tem que desabilitar de true para false. Lembrando como é que eu edito um arquivo via VIN. Eu entrei no arquivo, apertei a tecla I e agora eu venho na linha que eu quero e edito. Tá lá, false. Beleza? ESC, W, Q, exclamação. Enter. Pronto. Tá salvo. Tá feito. Vamos ver se isso funcionou. Vamos voltar lá na web e vamos digitar de novo. 1, 2, 3. Enter. O login ainda falhou, né? Qual que é as outras informações que a gente tem que fazer aqui, ó? Vamos lá. Vamos editar agora um outro arquivo que vai permitir que o Postgres consiga logar via interface web. Ainda, pessoal, faltou um detalhe aqui que eu esqueci de mostrar para vocês, que é naquele mesmo arquivo de configuração, né, que é o arquivo vim config.inc, você vai adicionar mais um elemento aqui no arquivo de configuração, que é essa linha aqui, ó, que é o host. Tava vazio aqui, você coloca localhost, beleza? Porque aí o nosso Postgres ele vai permitir que essa aplicação que está rodando no mesmo servidor que ele acesse o seu banco de dados. Então significa que a aplicação vai fazer conexões via TCP/IP no servidor PostgreSQL. Se tivesse em outra máquina, eu colocaria o IP dessa máquina aqui, beleza? Mas nós estamos na mesma máquina. E isso vai ser tranquilo para que o servidor web consiga se conectar ao nosso banco Postgres. Beleza? Só alterei isso e aquela linha lá embaixo continua a mesma, né? Aquela Extra Security. Para você poder permitir que usuários que são super usuários consigam acessar. Então coloca ali, olha.
extra login security tem que estar false. Se não tiver false, ele não vai permitir o login via aplicação. Beleza? De novo, ESC, dois pontos, WQ, exclamação e fecha. Beleza? Temos que olhar ainda o PGHBA, que é um arquivo de configuração do Postgres. Onde fica esse cara? vim/etc PostgreSQL 9.1 main e pg_hba. Vamos editar esse arquivo. Esse arquivo tem definições de quais são os usuários e quais são os IPs e quais formas de autenticação a gente permite no nosso servidor PostgreSQL. A gente vai alterar o básico necessário aqui. Vocês podem ver que o jogo da velha indica comentário. Então, o que está comentado não é interpretado pelo Postgres. Ele aqui está liberado local ao Postgres Peer. O que quer dizer isso? Local, conexões locais, para todos os bancos via usuário Postgres usando o Peer. Peer é uma forma de autenticação que você usa o console para isso, né? Usa socket para isso. Qual que é as outras formas que estão habilitadas aqui? Conexões locais para todos os bancos, para todos os usuários com senha. Então, local, all, MD5. E tem também um host, all, MD5. Então, para conectar via host, ou seja, remotos, ou até mesmo localhost, usando para acesso a qualquer banco e para acesso também a qualquer usuário que estão nessa faixa de IP. Que faixa de IP é o localhost também. Tá vendo? 127.0.0.1/32 é só conexões locais, né? Se fosse configurar mais coisas, outras máquinas para conectar ao nosso servidor, aí teria que mexer nesse arquivo. Por enquanto a gente não vai mexer, beleza? Tem o IPv6 está aqui embaixo, mas a gente precisa mexer também não. Então veja só, quais são as linhas descomentadas que estão aqui. Essa linha é uma delas, né? Depois essa, né? E por último, essa daqui que interessa pra gente. Tem a do IPv6, mas nada muito complexo. Então veja se o seu arquivo está assim, né? Essas informações aí. Vou fechar ele, ESC, dois pontos, WQ, exclamação, Enter, editei o arquivo. Toda vez que você edita esse arquivo, service PostgreSQL restart. Estou restartando o nosso banco de dados, porque eu mexi no arquivo de configuração dele. Sem isso ele não permite. Beleza? Alteramos a senha do usuário Postgres, alteramos o PGHBA, dando possibilidade que a gente consiga acessar a aplicação via host ou via conexão local, né? E o que mais nós mexemos no arquivo config.inc, colocando aquela linha lá que era vazia, coloquei localhost, né? Eu mostrei para vocês aqui anteriormente. Feito isso, restartado, vamos testar se funciona agora. Veja, Postgres e a senha 123 que a gente definiu. 123. Logo, pronto. Loguei, veja, eu estou rodando um Postgres, né? E eu acesso esse Postgres via interface web. Veja aqui, ó, tables. Eu tenho aqui a parte, por exemplo, deixa eu achar uma aqui, Postgres. Ó, banco de databases, só o Postgres, mas eu poderia criar um outro aqui, ó, create database, meu DB, o encoding dele, lá, vou colocar o TF8 e só, mais nada, create. Criou o banco, ó, meu DB, outro banco aqui, ó. Então temos o banco meu DB e o banco Postgres. Assim você vai criando N bancos de dados para poder gerenciar. Beleza? Então isso é o que a gente precisava para fazer nosso sistema de banco de dados funcionar. Agora com isso aqui, ó, a gente consegue criar nossos exercícios durante as aulas. Criar tabelas, criar banco, ó, fala assim, pessoal, cria um banco novo aí que vai ter isso. Cria um banco de dados X e que tem as seguintes tabelas com as visões e com esses gatilhos. Então você tem total gerenciamento do seu banco, você é root nele. Então você consegue criar tudo que você quiser. A gente vai aprender a criar coisas nele, por exemplo, criar um usuário específico para uso de uma aplicação. Aqui a gente está logado como Postgres, isso não é ideal. Isso não é interessante em termos de uma aplicação verdadeira, real mesmo. O interessante é que tenha um usuário para cada aplicação que acessa o banco, com permissões bem restritas, né? Um usuário root com acesso a um sistema como esse, ele pode apagar todo o banco. Você, como Postgres, pode apagar qualquer banco. Não tem nenhuma limitação quanto a isso. Beleza? Então, essas foram as configurações que vocês devem fazer na máquina de vocês para que a gente possa conseguir acessar o banco de dados via essa interface web aqui. Se você não quiser usar a interface web, a gente pode usar também aqui, ó,
O console, como é que eu uso o console do Postgres? Viro Postgres, né? Sul menos Postgres. Depois que eu virei Postgres, digito PSQL. Tá vendo? Olha lá. Opa, ls não vai funcionar aqui, né? Aqui não é console. Barra L, olha lá, listei os bancos, olha lá, o meu DB tá ali. Ah, como é que eu conecto no meu DB? Eu quero acessar, porque eu estou logado aqui no servidor do Postgres, mas eu não estou conectado em um banco específico. Eu vou conectar, ó, barra C, meu DB. Barra C, meu DB. É barra C de barra connect. Meu DB. Agora, você está conectado no meu DB como usuário Postgres. Tá vendo? Então, aqui, se tivesse alguma tabela, eu posso fazer create table. Ó, create table, nome qualquer. Aí você vai colocar definições das colunas. Eu vou criando um create table conforme a necessidade aqui. Aí você coloca as colunas e tudo mais. Bem, aqui não vou colocar todo o SQL, porque vai ter uma aula específica sobre isso. Beleza? Então aqui eu executo qualquer comando SQL, um select all, vou dar um select qualquer aqui, select now. Select now ele vai mostrar o horário corrente. Opa, tem um ls perdido no meu output aqui, se eu tirar ele. Deixa eu dar um ponto e vírgula para ele matar o último SQL, agora sim, select now. Ele cria um buffer aqui, conforme você vai digitando várias linhas, enquanto você não manda um ponto e vírgula para ele, ele vai juntando todos os comandos e na hora que você colocar um ponto e vírgula ele tenta executar. É por isso que ele deu o erro ali em cima. Então, select now. Ó, o now vai mostrar. Ó, hoje, dia 20 de setembro de 2017, às 10h32. Beleza? Então, now vai te dizer. Now, se não me engano aqui, deixa eu ver se está tudo certinho. Current, underline, time stamp. Não, mesma coisa. Então, são o select funcionando, mas com funções quaisquer que existem aí dentro do Postgres. Então, a gente vai aprender a trabalhar tanto no console, que eu posso fazer tudo aqui, ou posso usar a interface web para isso. A interface web, logicamente, facilita a nossa vida. Provavelmente, na prova, a gente vai usar a interface web aqui para trabalhar. Então, vocês vão ter lá alguma tarefa para fazer, algum banco, e você deve usar a interface para isso. É bem facinho, então tem gráfico, né? Então, criar tabela é gráfico, create table, nome da tabela, minha tabela. Opa. Minha tabela. Beleza? Número de colunas, tem 2 colunas. Aí você coloca aqui qual que é a coluna, qual que é o tipo dela, a gente vai conhecer um pouco desses tipos, não todos, né? Porque vocês podem ver que são muitos, mas alguns a gente vai conhecer. Se é única, chave primária, tudo aqui via interface gráfica, beleza? Então, essa aula objetivo era você saber configurar esse ambiente, né? Dúvidas que vocês tiverem, durante a aula, na próxima aula, a gente tira essas dúvidas que vocês possuírem. Mas seguindo esses passos, vocês vão conseguir fazer com que o seu ambiente fique funcional, beleza? Até a próxima.